diante dos irmãos para ministrar uma palavra ao coração de cada um. E eu creio que Deus reservou para nós uma porção da sua palavra especial esta noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Nós vamos ler do 23 a seguir. Vamos ler uma porção da palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 23 a seguir, é a nossa leitura. Vamos ler alguns versículos adiante. O versículo 23 diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Com a mão sobre o coração, você aí de casa, repita comigo assim: Fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Amém. Meus irmãos, no processo da vida humana é natural enfrentarmos tempestades. As tempestades, elas são parte do nosso cotidiano. Não existe vida sem tempestade. E quando nós falamos a respeito das tempestades, elas podem vir por 3 razões, no mínimo. A primeira é por conta de nós mesmos. As tempestades podem vir sobre as nossas vidas por conta de nós mesmos. Quando nós vamos para Jonas no capítulo 1, a partir do versículo 4, a Bíblia vai dizer que Jonas foge da ordem de Deus, e ao fugir da ordem de Deus, ele se vê num barco, descendo, indo para Tarsis, e é alcançado por uma tempestade. Uma tempestade que foi fruto da desobediência de Jonas. Então, pasmem os senhores, às vezes as tempestades nos alcançam por nossa própria culpa. O segundo motivo do porquê as tempestades vêm é por conta de Deus. Provérbios capítulo 17, verso de número 3 diz: O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Então as tempestades vêm de Deus para nós com o objetivo de nos provar.
e exatamente para nos aprovar e fortalecer a nossa fé. É por isso que Deus não nos livra das provações, Deus nos livra das tentações, porque elas são coisas diferentes. A tentação vem para a nossa destruição, a provação vem para o nosso fortalecimento. Se eu cruzo a linha de chegada da tentação, eu me afundo. Mas se eu cruzo a linha de chegada da provação, eu ganho um troféu. Porque os objetivos de ambas são diferentes. Um para o fortalecimento e outro para a destruição. É por isso que a Bíblia diz que Deus concede porta de escape para a tentação, não para a provação. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo quem escreve, que não nos veio tentação alguma, senão humana. Então, toda a tentação tem fruto no coração humano, mas a provação, a tempestade que Deus gera para nós, é para provar, fortalecer a nossa fé. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que sofre a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o terceiro motivo pelo qual as tempestades vêm sobre nós, é pelo simples fato de nós estarmos no mar da vida. É preciso compreender que às vezes a nossa vida só tem turbulências pelo único fato de nós estarmos vivos. E aí é onde nós erramos, porque na nossa mania de querer espiritualizar tudo, nós queremos atribuir uma influência divina ou satânica a toda a tempestade que nós enfrentamos. Mas às vezes nós enfrentamos tempestades simplesmente pelo fato de nós estarmos no mar da vida. Não veio o anjo com a agulha ungida de Israel furar o pneu do seu carro. Às vezes o pneu do seu carro furou simplesmente por estar rodando pela cidade. Às vezes sim, Deus pode nos conceder um livramento e esse ser um mecanismo para livrar-nos de algum acidente, mas às vezes o pneu furou simplesmente por você estar passeando pela cidade. Então, a tempestade pode vir por conta de nós, por conta de Deus, ou simplesmente pelo fato de nós estarmos vivos. E quando nós nos detemos no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, a Bíblia nos fornece um cenário caótico, um ambiente de tempestade. E nessa cena que o texto sagrado nos revela, nós podemos observar, e se o irmão que está em casa quiser tomar nota, aproveitando que o irmão está na sua casa, está fácil pegar um caderno aí, alguma coisa. Nós vamos enumerar aqui 3 olhares, 3 perspectivas diferentes de um mesmo cenário. É a mesma tempestade, mas são 3 olhares diferentes. É o mesmo cenário caótico, mas são 3 formas de visualizar o mundo. E nós vamos começar. E o primeiro olhar que a tempestade nos fornece aqui é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar de firmeza. Se nós formos observar a partir dos versículos de número 13 e o versículo até o 23 a seguir, nós vamos observar como Jesus reage a uma tempestade literal e uma tempestade metafórica da vida, porque o contexto de Jesus, ou que Jesus está vivendo aqui, é um contexto de tristeza,
Se o irmão ler a partir do versículo 13, a Bíblia vai nos mostrar que João, o seu primo, João Batista, tinha acabado de ser decapitado. Jesus recebe aquela notícia, e ao receber aquela notícia, a Bíblia nos mostra que ele se vai ao deserto. E a Bíblia fala apartado, afastado. Porque ao receber aquela notícia, Jesus queria estar sozinho. Ele não queria estar rodeado de uma multidão. Ele não queria companhia de ninguém. Ele queria estar só. Para quê? Para ter um encontro com Deus. Para passar um tempo em oração. Para buscar consolo em quem poderia fornecer consolo? Deus. E quando Jesus se vai ao deserto, a Bíblia nos mostra que, estando no deserto, uma multidão o segue. E ao seguir, era uma multidão necessitada de palavra, de ensino, de alimento, de curas, de milagres. E Jesus tinha um olhar tão firme, tão bem acertado no propósito que Deus havia estabelecido, que por um momento ele suplanta o seu próprio sentimento, esquece a sua tristeza e vai atender a multidão que precisava dele. Porque Jesus tinha um olhar de firmeza no propósito de Deus, mesmo diante da tempestade. E a Bíblia diz que Jesus passa o período da tarde, o dia praticamente inteiro, ensinando, curando, libertando, fazendo e manifestando prodígios, sinais, maravilhas. E chegada já à tarde, os discípulos se aproximam de Jesus para dizer: nós precisamos despedir essa multidão, para que eles, indo pelo caminho, comprem o que comer, porque eles já nos estão seguindo há um certo tempo, e por nos seguir há um certo tempo, eles precisam de alimento, eles precisam de forças para voltar para suas casas. E Jesus diz: não é bom que eles sejam dispensados de barriga vazia. O que vocês têm aí? E alguém olha e diz: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus toma aquilo e começa a partir os pães, e começa a partir os peixes, e a partir dessa realidade ele começa a multiplicar aqueles pães e peixes, e aqui se dá a primeira multiplicação de pães e peixes, e a Bíblia nos mostra que aproximadamente 5.000 homens, versículo 21 do capítulo 14, comeram, além das mulheres e das crianças. E aqui existe algo extraordinário. Por quê? Porque nos momentos de maior dor e aflição da nossa vida, que Deus mais quer nos usar para fazer coisas extraordinárias, nós precisamos aprender a, no meio da tempestade, encontrar as oportunidades que Deus está nos oferecendo para viver coisas extraordinárias. É no meio da tempestade, do calor da crise, do momento difícil, que Deus nos oferece, nos fornece as maiores oportunidades para viver coisas extraordinárias. E o problema é que nós não vivemos isso muitas vezes, porque nós não temos um olhar como o de Jesus, um olhar de firmeza no propósito de Deus. Não temos esse olhar fixo no projeto de Deus. E aí, em vez de nós aproveitarmos, abraçarmos a oportunidade que Deus está nos concedendo, nós fugimos.
nós nos acovardamos, nós recuamos. Mas Jesus tinha um olhar de firmeza no meio da tempestade. Jesus multiplica o pão, mas ele ainda não esqueceu a sua dor. E depois de alimentar daquela multidão, dispersar daquela multidão, ele impele os discípulos a entrar, porque o desejo dele ainda era estar só. Só que o olhar de Jesus era tão firme, que ele não quer se afastar para fofocar, para ficar reclamando da vida, para murmurar, porque às vezes é assim, no momento da aprovação nós queremos nos afastar, nós não queremos ver a cara de ninguém, mas nós corremos para o Facebook para colocar se sentindo decepcionado, se sentindo chateado, se sentindo entristecido, ou passa a mão no telefone e vai mandar um WhatsApp para quem não pode resolver a sua vida. Mas Jesus nos dá o exemplo, ele se retira para orar. Para, meu irmão, de colocar as suas decepções na rede social. Para, meu irmão, de subir para as plataformas, para as mídias, para as redes sociais. O momento de dificuldade que você está passando, porque você não está fazendo nada além de entreter quem só quer ver a sua derrota. Imagine, meu irmão, que quando você sobe lá se sentindo chateado, alguém já colocou a pipoca no micro-ondas para dizer, já vem alguém desabafar. Vamos aproveitar o show. Vamos aproveitar o cenário montado. A peça já está montada, vai começar, já está em cartaz. Dramas da vida de fulano de tal. E tem gente, meus irmãos, que além de passar dificuldade, sabe escrever bem. Em vez de simplesmente só desabafar, escreve um roteiro de novela mexicana. Mas Jesus se isola para falar com Deus. Isso é extraordinário. E Jesus estava com tanta sede de falar com Deus, que ele passa do final da tarde orando até quase a quarta vigília da noite. É algo entre 5 e 6 da tarde até aproximadamente 3, 4 da manhã. Orando e falando com Deus. E quando Jesus termina de orar, Jesus está orando. E enquanto ele está orando, os discípulos estão no mar. E eles já estão alcançados por uma tempestade literal. Mas Jesus ainda assim não se desespera. Por quê? Porque ele tinha um olhar de firmeza no alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me, a palavra esquecendo aqui é cortando a ligação, passando a tesoura nas coisas que para trás ficam, prossigo avançando para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Jesus nos ensina é que nós não podemos nos enroscar na tempestade. Quando nós dramatizamos as nossas dificuldades, nós tendemos a nunca mais sairmos delas. Por quê? Porque o ser humano tem uma inclinação para o drama. E ele tende a aumentar os gigantes da vida. Às vezes, o problema é um anão de 1,10 m, mas a gente coloca ele como um gigante de 2,5 m. Mas Jesus nos mostra, nos ensina, olhe para o alvo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, fixa os seus olhos no alvo, que é Jesus. E quando Jesus
observa os discípulos na tempestade. Ele começa a andar por sobre as águas. E ele vai em direção aos discípulos. E ele vem andando por cima do mar. E é agora no versículo 24, quando a Bíblia nos mostra os discípulos sendo espancados pelas ondas do mar, que a Bíblia nos fornece o segundo olhar. Qual é o segundo olhar? É o olhar dos discípulos. E o olhar dos discípulos é um olhar do que poderia vir a ser. Eu vou repetir isso aqui. O olhar dos discípulos era um olhar do que poderia vir a ser. Por quê? Porque o período é de noite, não há iluminação, a tempestade está violenta, e ao longe eles veem uma imagem, um borrão andando por sobre as águas. E quando eles olham aquele borrão, por não ter precisão no olhar, para distinguir o que estava vindo próximo a eles, eles começam a deduzir o que era. Então, o olhar é um olhar do que poderia vir a ser, porque eles começam a especular. Eles não têm certeza do que é, mas eles começam a dizer o que poderia ser. E o fato deles deduzirem o que poderia ser, lhes traz espanto, lhes traz medo, os faz estremecer, atemorizar. E quantas pessoas não estão assim? Por não conseguir ter uma perspectiva de segurança no meio da pandemia que nós estamos vivendo, estão acuados nas suas casas, nos seus lares, com medo do que pode acontecer, com medo do que pode chegar, com medo do que pode bater a porta. Agora nós estamos na fase vermelha, antes estávamos na laranja, daqui a alguns dias abre, será que volta, será que eu vou falir? E a gente começa a especular, porque a gente não consegue estabelecer uma visão clara do que pode acontecer sobre a nossa vida, e isso é ansiedade. E é exatamente isso que os discípulos estão nos mostrando. Eles tinham um olhar de ansiedade, porque o excesso de futuro, do que poderia acontecer, do que poderia vir sobre eles. E, meus irmãos, quem tem a mente tomada do assunto, do tema, do que poderá acontecer, começa a enxergar fantasma onde não tem. Deus já falou que a sua vida está na mão dele, mas você está dizendo, a minha empresa vai falir, a minha firma vai quebrar, eu vou sair desempregado, eu não vou ter o que dá para os meus filhos poderem comer. Só especulando, só dizendo, com medo do que pode ser, do que pode chegar, mas meu irmão nem chegou ainda. E meus irmãos, esse olhar é um olhar tão perigoso, que Jesus estava afirmando, sou eu, não temais, e eles continuavam afirmando, é um fantasma. Nós podemos chegar a um ponto tão terrível, tão destrutivo da ansiedade, do medo, da síndrome do pânico, que nós já não conseguiremos ouvir a voz de Jesus dizendo, não temas, eu estou contigo. Esse é o perigo da ansiedade, porque nós podemos chegar a um ponto de dor, a um ponto de receio, a um ponto de expectativa do que pode acontecer, do que pode bater na porta, do que pode sobrevir à minha casa, que eu já não consigo ouvir a voz de Jesus dizer ao meu coração, se acalma. Descansa debaixo da sombra das minhas asas. É o que o evangelista Adilson pregou aqui essa noite. Eleva os seus olhos para o monte, de onde virá o socorro.
O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não tosqueneja, nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele é a tua sombra, a tua direita. Sabe o que é isso, meu irmão? A tua sombra, a tua direita, significa que Deus está em pé ao seu lado, lhe cobrindo, lhe fazendo sombra, lhe trazendo descanso. Você anda e Ele anda contigo. Você caminha e Ele caminha também. Você avança e Ele avança. Mas se você para, Ele para também, porque Ele está caminhando à tua direita. Ele está fazendo sombra para você descansar, para o sol não te afligir de dia, nem a lua de noite. Descansa no Senhor, para de ter medo do que pode vir a ser, e descansa, porque o teu futuro está guardado no Senhor. Quando eles olham para Jesus e eles começam a deduzir que é um fantasma, a Bíblia nos mostra no versículo 26 que eles tiveram medo. E a palavra medo aqui vem do grego phobos, que significa ter medo de uma forma extrema, estar alarmado. Mas o significado mais pesado dessa palavra é entrar em um estado de terror. Os discípulos estavam literalmente aterrorizados por conta daquela imagem. Mas olha o que o Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe o que é lançar aqui, meus irmãos? Lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade é literalmente jogar. Joga para Deus a sua ansiedade. Por quê? Porque se você joga, não tem chance de você pegar de volta. Se você lança sobre ele, não tem chance de você segurar na outra ponta. E é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Se você lança a ansiedade sobre Deus e diz que está descansando nele, não segura os seus medos na outra ponta. Lança na mão de Deus, porque Ele está cuidando de você. Não segure na outra ponta. E na medida que você lança, para de ocupar a sua mente com as coisas do futuro que estão fora do seu controle. Entrega na mão de Deus, lança na mão do Senhor e descansa, sabendo que Ele cuida da tua casa, da tua família, do teu ministério. Filipenses capítulo 4, verso 8 está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. E aí a gente fica aqui atrasando a nossa vida, pensando que Deus está nos desamparando, quando na verdade Ele nunca saiu do lugar, nunca abandonou o trono, nunca perdeu o controle da situação da tua vida. E aí nós vamos para o terceiro olhar. Quando os discípulos temem, Pedro se levanta, abotoa o paletó, estufa o peito e diz: se és tu mesmo, Senhor, manda ir ter contigo.
Jesus olha para ele e diz: se tu queres, vem. Pode vir. Vem. E alguns olham para Pedro e dizem: mas ele afundou. Tudo bem, mas ele foi o único que teve coragem de pisar fora do barco. É como se o erro dele e a falta de fé desabonasse a coragem que ele teve de sair do barco. E não é. Não é desabono. Mas é o terceiro olhar na tempestade. O olhar de Pedro. E o olhar de Pedro é um olhar instável. O olhar de Pedro é um olhar volúvel. O olhar de Pedro, neste momento, é um olhar de alguém que vive uma gangorra espiritual. Uma montanha-russa espiritual. Ora está em cima, ora está embaixo. Ora está com uma fé elevada para mover uma montanha de um lugar a outro. Ora não tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando Jesus chama, Pedro se propõe a sair do barco. E a Bíblia não diz quantos passos Pedro dá, mas que ele coloca os 2 pés para fora e começa a trilhar e andar e caminhar sobre as águas. Mas o erro de Pedro foi quando no versículo 30 a Bíblia nos mostra: mas sentindo a força do vento, teve medo. Em algumas traduções vai dizer: e olhando para a força do medo, do vento, teve medo. E aqui foi o erro de Pedro. Porque quando nós começamos a ser guiados por aquilo que nós sentimos, não há outro resultado senão começarmos a afundar. Quando nós somos guiados por aquilo que nós percebemos como realidade, nós não temos outro resultado a não ser afundar. Por quê? Porque o crente não anda por aquilo que ele vê, ele anda pela fé. Porque às vezes aquilo que ele vê o faz concluir, é derrota na certa. Mas aí vem Deus e fortalece a fé dele e diz: pode caminhar, pode avançar, pode prosseguir. Mas a visão continua dizendo que ele vai ser derrotado. E aí ele tem a opção de andar pela fé ou andar pela vista. E a Bíblia nos mostra que quando Pedro tira os olhos de Jesus, quando Pedro tira os olhos do alvo, ele começa a afundar. E aqui está o problema de muitos de nós hoje em dia, porque nós somos volúveis. Nós iniciamos um projeto bem, porque nós estamos olhando para Jesus. Nós iniciamos uma empreitada de forma salutar, de forma alegre, empolgados com o que pode acontecer, com o que Jesus prometeu, com o projeto que Deus estabeleceu. Mas, na primeira dificuldade, nós tiramos os olhos do Jesus que prometeu e começamos a afundar. Esse é o olhar mais sofrido da tempestade, porque é o olhar volúvel. Ele não vive uma constante, ele vive uma variável. Mas é aí que eu louvo e glorifico ao nome do nosso Deus. Porque no momento em que ele começa a afundar, porque lhe faltou fé para continuar andando sobre as águas, no mesmo instante ele clama a Jesus e diz: Mestre, socorre-me. E no mesmo momento Jesus estica as mãos e toma Pedro e traz ele de volta para a segurança do barco, porque Jesus nunca nos abandonou. Aleluia.
Eu quero orar com você. Eu quero lhe convidar a fechar, e depois dessa oração nós vamos levantar um clamor pela nossa cidade, mas eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e lhe fazer refletir qual é o seu olhar no meio da tempestade. O seu olhar é como o olhar de Jesus, um olhar de firmeza, fixo no alvo. O seu olhar é como o olhar dos discípulos, um olhar carregado de ansiedade, um olhar em que você começa a especular a respeito do futuro, com medo do que poderia vir a ser. O seu olhar é como o olhar de Pedro, um olhar instável, que ora está em cima e ora está embaixo. Ora está com a fé fortalecida e ora está cabisbaixo, como quem foi derrotado. Eu quero lhe convidar a refletir a respeito disso. E nós vamos orar, vamos clamar para que Deus nos fortaleça, fortaleça o nosso olhar no meio da tempestade. Eu sei que os dias que nós temos atravessado não são dias fáceis, são dias complicados, são dias pesados. Nós estamos vivendo na pele um tempo de tempestades e turbulências. Mas eu quero lhe dizer que na tempestade, independente do olhar que você tenha, Jesus está presente. Independente se o seu olhar é um olhar de firmeza, se o seu olhar é um olhar do que poderia vir a ser, ou se o seu olhar é um olhar de instabilidade, Jesus está contigo. A única coisa que muda é o quanto você vai sofrer nessa tempestade. Porque você pode andar por sobre as águas como Jesus. Você pode ficar trancado no barco com medo de sair no meio da tempestade até onde Jesus está. E muitas pessoas, com motivo, é lógico que é com motivo, estão acuadas, trancadas dentro de casa, com medo da vida, com medo da doença, com medo de respirar perto de alguém. Mas Jesus quer confortar o teu coração onde você está aí essa noite. A doença é séria, não é brincadeira, eu sei disso, mas Jesus não quer para nós uma vida de temor e tremor diante das adversidades. Se há uma coisa que nós devemos temer nessa vida é o nosso Deus, mas a adversidade não. A tempestade não, a fornalha não, a cova dos leões não, porque o nosso Deus não nos abandona no meio da adversidade. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Jesus querido, nós estamos, Senhor, diante da tua presença essa noite. Senhor, apresentando cada casa e cada lar que está nos acompanhando aqui, Senhor, nesta transmissão. Senhor, nós queremos pedir, clamar e orar por cada vida, Senhor, aqui presente, através dessa live. E pedir, Senhor, que a tua mão conduza os olhares dos teus filhos, para que a partir de hoje, no meio da tempestade, nós venhamos ter um olhar de firmeza. Firma, Senhor, o nosso coração. Nos faz olhar para o Senhor no meio da tempestade. Não nos permita, Senhor, estarmos acuados, reféns da embarcação no meio desta provação. Senhor, alcança os lares, Senhor, que estão acompanhando esta transmissão.
e limpa, Senhor, a mente e o coração dos teus servos, Senhor, da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade. Senhor, liberta cada mente que está cativa no meio desta pandemia. Eu sei, Senhor, que os dias, as horas, os momentos que nós estamos atravessando são horas amargas, Senhor, mas eu creio num Deus que não nos abandona.